Fala galera, beleza? Murilo Urso Loiro falando com vocês. Hoje, pessoal, a gente está fazendo mais um episódio do nosso quadro aqui no canal do YouTube, do Minha Viatura, que é para falar tudo, né, das viaturas que a gente tem, principalmente aqui no estado de Goiás. A galera tá mexendo bastante no Jeep. E hoje, pessoal, o artista do episódio de hoje é esse Jeepinho Willys preto que você tá vendo aqui, que é o Burro Preto. Vocês vão ficar sabendo tudo sobre ele, cada detalhe, como que ele foi construído, o que que ele tem de equipamento, de melhorias. E o dono dele, nada mais, nada menos do que o Davi Sabino, que tá aqui. Obrigado, Davi, por ter aceitado o convite, Valeu. brother. Tamo junto, eu que agradeço. Valeu, mano. Davi, galera, é um brother nosso aqui que é apesar da idade, ele é uma referência, porque eu tenho 13 anos de Jeep, o Davi anda de Jeep desde menino, sabe, desde pequeno. Tem uma história muito bonita. O pai dele, que é o Davi Sabino, um abração, Davi. Bob Pai, é um dos fundadores do Jeep Clube de Goiás aqui no estado, né, junto com outra galera aí também, que a gente vai trazer aqui no canal. E, Davi, eu queria que você contasse um pouco da história do burro antes da gente chegar nos pormenores dele, chegar nos detalhes dele aqui nessa configuração que ele está hoje, né? Porque vocês podem ver um pouco das imagens no clipe que rolou primeiro aí, que hoje foi o primeiro teste dele, andou bem pra caramba, entendeu? Alguns ajustes só, né, Davi? Fazer os ajustes cuspir nas molas, tem que fazer ali pegando o pitman e tal, tem que fazer essa construção aí, essa melhoria nele, né? Mas como que esse, galera, o Davi tava contando, né? Esse é o Burro Preto 2, né? É, esse é o Burro Preto 2. O Burro Preto 1, ele era um Willys preto, igualzinho esse. Mesmo carro, com motorzinho AP, pneuzinho 33, balãozão, fechinho de mola, motorzinho original, sem bloqueio, tudo original, só motor AP. E vocês andaram bastante nele assim, né? Meu pai rodou uns 15 anos nesse carro. Certo. Meu pai rodou a minha infância inteira. Eu nasci dentro desse Burro Preto 1 e fui ficando mais velho, vendo meu pai em cima desse Jeep. E aí o Burro Preto 1 foi e chegou o Burro Preto 2. Vocês também estão vendo fotinha dele original aí, galera. O Burro Preto 1, engraçado, que a gente tava na reunião de Jeep. Aí chegou um amigo do meu pai e falou assim: você pega esse troller aqui no Burro Preto? Caralho. Aí meu pai foi e trocou o Burro Preto num troller na época, 2.8 cinza. Certo. Aí meu pai ficou com esse troller muito tempo. Aí ele fez um serviço para um cliente e apareceu esse carro. Certo. Aí meu pai, tarado do jeito que é jipeiro, né, falou assim: não quero dinheiro não, quero esse Jeep velho, me dá esse Jeep velho. Meu pai já muito atarefado, não dava para ele estar nos passeios, eu fui ficando mais velho. Aí eu falei: pai, eu vou pegar esse carro para mim começar a fazer trilha. E comprei um pneuzinho Remold 16, 32, eu acho, que era do Dr. Alexandre. Um Soldex na traseira. Tô ligado. Lá no Berezovski. Já pensando na trilha, né? Sim, com certeza. Já pensando na trilha, né? Só que era tudo original, né? Homocinete, ponta de eixo original. Eixo de Willys original também. Eixo Willys, tudo original. Câmbio, tudo. Não, já era um Astra, né? Já era motorzinho de Astra. Quando o Vitor Hugo fez ele, o Vitor Hugo desmontou o chassi, desmontou tudo, comprou um Astra, arrancou a elétrica,
os bancos elétricos, arrancou tudo. Era um Jeep de viagem. Podia entrar nele e daqui lá pra Floripa nele que ele ia. Astra o quê? 2000, 2.0. 2.0. Aham, Então, ó, é um motor de Astra, tô ligado. um câmbio de Sportage diesel. E agora, na configuração atual, é um eixo Pera aí, traseiro. calma, não conta não, que nós vamos contar esses detalhes. Eu queria, Davi, antes de a gente entrar na configuração, porque quanto tempo demorou pro Burro Preto chegar nesse ponto que a gente tá vendo aqui? 2 anos e alguns meses. Rala, hein, Davi? Galera, a gente conversa muito aqui em Goiânia, que assim, a gente tem nossos amigos que são os jipeiros, os mecânicos, né, antigos aqui e tal, que a galera que saca pra caralho, Caverna, Israel, essa galera aí, né, que constrói Jeep. Eu acho que assim, o meio do jipeiro, desculpa te cortar, mas Sim. o meio do jipeiro ele é tão aberto assim a pessoas boas que quando eu tava fazendo esse carro, eu não tinha informação nenhuma. Eu mandei mensagem pro menino da Plug Acessórios. Ele já me explicou tudo sobre Forlink, já me deu uma assessoria total sobre aquilo ali, me ajudou em vários detalhes que, assim, para mim, para muita pessoa pode ser coisa boba, mas para mim que não sabia de nada, que tava fazendo a tora, foi uma luz que ele me deu que, assim, me ajudou em muito. E hoje eu vejo que deu certo em perguntar para cada amigo o que você pensa, o que você acha. Sim. O Tio Macaco também me Você ajudou foi demais. juntando um pouquinho que cada um pôde contribuir Isso, para ele poder justamente. chegar nesse produto final que a gente está É vendo aqui, demais, né? E fez na sua própria oficina, né, Davi? foi Que demais. querendo, não é a sua casa lá, que é o fundo da empresa lá de vocês, mas é um fundo de garagem, né? Você fez no fundo da sua garagem lá praticamente, eu né? comecei desmontando ele na Veneno, né? Sim. A oficina que a gente tinha uns anos atrás, do Romeuzinho, um abraço pro Romeu aí. Um abração, Romeu. E lá a gente começou com eixinho de Willis, né? Eixinho de Willis, ranquei os feixes de mola, comprei uns tubos no ferro velho, fiz um arco em cima do eixo. Quebrou a cabeça demais, né, Davi? Quebrei a cabeça demais, montei o carro em cima dos eixos, ele parecia uma geladeira tombada. Ele ficou um trem reto assim, comprido, que você olhava e falava, vai capotar esse carro, não vai funcionar esse trem. Você já sacava. Só que de olhar, você falava, tá errado esse trem, véio. Haja mola, tinha que cortar, deixar 3 gominhos de mola pra ele ficar no jeito certo. E louco já pra andar, mas o carro não tinha como andar, né, Davi? Isso há 2 anos atrás. 2 anos né? atrás. E aí você foi buscando essas informações para poder construir, principalmente, né, galera, em Jeep hoje, porque eu sempre falo, hoje em dia ninguém mais quer passar dentro de uma pocinha de lama, saca? Ninguém mais quer subir numa pedrinha. Galera quer passar nos obstáculos praticamente intransponíveis, quer entrar no atoleiro que some pneu e meter o cacete, entendeu? Então, assim, o carro tem que ter uma suspensão boa, um motor que consegue, um câmbio que consegue acompanhar um motor legal, uns pneus, né, que também te atenda, não 100% em todos os obstáculos, a gente sabe, mas pelo menos que trabalha ali no meio termo. Eu queria que você contasse agora, Davi, vamos começar pelos eixos, né, aí, eu acho que começar de baixo para cima ali. O que você tem de eixo aí no... Na traseira Burro eu tenho Preto? um eixo de F1000, central, bola central, e se não me engano, às vezes eu posso estar falando besteira, quem souber mais corrija a gente aí, é o mesmo eixo da Rural 4x2, que ela não tem caixa de tração, né? Então o cardan sai reto na bola Sai reto. central do eixo. Eu tenho um eixo desse na traseira, um eixo de Rural na dianteira. Tá, mas o eixo traseiro ele não tá com ponta original, né? Não, os eixos são todos forjados. A Certo. única parte que não é forjada é a homocinética dianteira, que ainda é na cata. Certo. Que o dia que eu cresci o pneu... Na traseira são pontas de eixo HD. Isso, são pontas de eixo HD. Que, inclusive, galera, a gente recomenda bastante porque são peças muito boas, atende a gente bastante. Você vê, no Urso eu ando de pneu 40. Ando de pneu 40, né? Que é um motor até mais torcudo, né? Do que esse motor aqui. E ponta de eixo HD, nunca tive problema, recomendo. E detalhe, preço bom, viu? Garantia boa, o pessoal lá, o Daniel, atende todo mundo muito bem. Passou uns tempos, eu ganhei mais um dinheirinho, fiz um dinheirinho e liguei lá na HD. Eu lembro dessa labuta aí. Eu te mandava, né, os links. Porque o Davi pensava, vou pôr ponta. Eu falei, Davi, pra você pôr ponta HD aí, mano, ainda mais você tem que comprar o flutuante completo, né? É o kit. O kit, né? Kit F75. E você comprou o kit completo, né? Ali é flutuante, HD. Eu comprei o kit dianteiro e traseiro completo. O dianteiro também é completo?
completa. Massa. As homocinéticas eles que Roda livre mandaram. AVM. Isso, da vermelhinha, aquela que é Isso. mais forte, né? A Extreme Performance, Isso. eu uso no urso também, galera. Reforçada Justamente. pra caramba, recomendo também. O que tem na suspensão dele? Eu estudei os braços, né? Ver como que eu queria, né? Se eu fazia igual o Troller, que é 2 braços em um só, né? Ou se eu fazia igual a Mazda, né? Do Israel, né? E a estética do Forlink tramado no meio aquele X do carro é um trem de outro mundo. Exato. Você vê que é carro aranhando. Assim, você fala, é isso que Parece eu uma aranha, é quero. verdade. Aí eu vim comprando Uniball, comprei os Uniball primeiro. E assim, não é que é caro, vale cada centavo. Sim. Mas pra você juntar o dinheiro de você ter eles, vai um tempinho, Tá entendeu? vendo, galera? A dica, vai comprando as coisas devagar, vai fazendo juntando, devagar, exato. vai juntando. Aí eu comprei 16 Uniball, 8 pra traseira, 8 pra dianteira. Que é 4 no eixo, 4 no Sim. chassi, 4 no eixo, 4 no chassi. E fui montando, né? Só Então que hoje ele tá com Forlink, Uniball, Forlink, mola helicoidal, né? Que é as mola mola helicoidal de espiral. pampa do lado É, direito. isso é interessante. Conta você, Davi. O Tio Macaco, quando eu fui fazer esse carro, ele era um dos meus mentores, né? O cara que tem mais experiência, que eu tenho mais afinidade em chamar ele, pedir ajuda pra ele. Ele falou pra mim, ó, eu tinha comprado num grupo de WhatsApp, era leilão de peça de Jeep. Dá pra você ver o nível que o Jeeper vai, né? Arrumou leilão de Jeep, leilão de peça de Jeep. Ai, meu pai, igual um Aí drogado atrás do trem. É, Você sabe o que eu tô falando, galera. aí eu fui e comprei as barras, as molas, o diferencial, tudo do Troller. Então eu tinha mola, tinha barra, tinha tudo do Troller. Aí eu fui e falei pro meu tio, né, que usar as molas do Troller. Ele falou, não, você tem que usar mola de pampa. Mola de Interessante pampa. isso aí. Porra de mola de pampa. Aí, 4 molas de pampa. 2 amaciadas na Mazda. Fala os ajustes, você sentiu aí que precisa fazer no Jeep. Hoje, como a gente nunca tinha andado, torcido ele, né? Não sabia nem se o Forlink que eu fiz na minha cabeça, das medidas lá que E se iria funcionar, se né? iria Trabalhar bem. funcionar, O que porque funcionou bem. assim, pelo menos pra nós aqui, ficou um trem calanguinho, vai subindo. Exato. Quais são os ajustes que você acha que você tem que fazer nele? Eu tenho que fabricar um Tecnil, um cone de Tecnil para pôr no chassi em cima, no suporte da mola. Para fazer o guia da mola, para ela não cuspir, não cuspir ela fora. Isso, porque o carro tá em curso. Exato. E eu não quero travar o curso segurando os dois lados da mola, eu quero que ele abra. Então eu vou fazer um cone para a mola soltar mesmo lá dentro. E ter o guia para voltar, justamente. E uma flange embaixo para ela travar o pé dela. Porque ela vai soltar, ela vai ficar lá, mas depois ela volta. E pôr uma direção de Hilux, né? Massa. No eixo, né? Igual do Bazan. Bazé, galera, o Paulinho, um amigo nosso aqui, que vai participar do Minha Viatura também. Vocês vão ver que ele adaptou uma direção de Hilux. O Pão, amigo nosso, da Negona V8, tá o Instagram aqui da Negona. Garagem Off-Road. Garagem Off-Road, lá de Inhumas. Ele adaptou uma mecânica uma direção de Hilux no Bazé e assim, ele tá feliz da vida, tá muito satisfeito. E coroa e peão, bloqueio, essas paradas, só do eixo traseiro por enquanto. Cara, o que eu mais gastei foi no bloqueio, cara. Nossa, velho. Eu fui lá na ferragista. Comprei 10 eletrodos. Desmontei as 2 caixas satélite. E tchau! Levei lá pro Israel. Compramos uma caixinha de cerveja. E foi soldando. Soldamos, que é o Soldex. Jogamos um tino em cima pra graxa não contaminar a solda. Sim. Limpamos. Sempre lembrando, galera, assim, eu andei muito tempo no meu Jeep Soldex dianteiro e traseiro. Só 10 anos, né? Isso, 10 anos. E eu viajava muito no carro. E vou falar para vocês, não recomendo a questão do Soldex para quem vai rodar no asfalto. Mas carro de trilhas, eu vou dar um exemplo para vocês. Se o Urso fosse um carro só de trilha, que ele tivesse uma carreta para andar, que não é o meu caso, eu provavelmente eu usaria Soldex o resto da vida. Entendeu? Apesar da gente ter bastante opção no mercado aí hoje. Use a prova. Mas, por exemplo, o carro do Davi é um carro que ele não roda no asfalto. No máximo que o Davi faz é no final de semana e ele no botequinho perto de casa tomar uma, né, dar uma andada no Jeep. Mas de resto,
né? O Soldex atende bem na trilha, perfeito. O certo seria uma carreta, Muita gente né? critica, eu tô falando isso, Davi, porque muita gente critica o Soldex, saca? E não é todo mundo, galera, que tem dinheiro para gastar com bloqueio, né? Assim, a gente tem muitas marcas boas aí, E a gente mas sabe realmente que é um é bom investimento também, alto, né? né, cara? Hã? E a gente sabe o que é bom, né? A gente Tipo sabe o que assim, é a gente bom, usa Soldex, usa há muito tempo, a gente mas sabe sabe que o que é tem coisa bom. melhor no mercado, Inclusive marca brasileira com e tal, tem muita certeza. coisa A boa aí, Lady né? mesmo tem um bloqueio da Kaiser ali, ó, Exatamente. Tem um bloqueio da traseiro, que Kaiser, tem um acabou que virou um HD. selecionável, né? Exato, é por causa do bloqueio Justamente. central. E no eixo dianteiro, o que você tem lá? O eixo dianteiro eu tenho um Soldex, Que é um eixo de rural que você falou, né? um eixo de rural. O porquê que eu falo que o traseiro é um eixo de F1000? Porque a minha traseira é mais larga Mais larga. que a dianteira. Isso, E eu não cortei e não soldei nenhum eixo. tô ligado. Eu só fiz o caster por conta da bola central. Que como o carro ficou muito alto, eu escondi a mecânica dentro do chassi pro vão dele ficar bem livre. Certo. O cardan ficou muito Muito. angulado para Aham, cima. sim. Então a bola do diferencial para me ajudar na cruzeta, eu tive que inclinar um pouco a bola. Aí eu Uhum. pedi pro Caverna tirar os munhão e soldar os munhão no caster que eu precisava. Só Certo. isso. O semi-eixo HD Isso que eu ia falar. Na dianteira, semi-eixo HD também. e as pontas de Homocinética. bandeirante. Bandeirante original. Original bandeirante de autopeça mesmo. Que inclusive a gente estava conversando esses dias que hoje no seu carro o que você precisa mesmo assim para andar mais tranquilo é você jogar lá umas RCV ali, umas homocinéticas RCV, né? Não é demais. Semi-eixo HD. Eu creio que com esses pneus, eu acho que eu não vou precisar ainda. Certo. E que pneu que você tá usando lá? Eu tô usando um Genius Ignorante 3, eu acho. Que são vários modelos, eu não tenho na cabeça agora. Uhum. 35.5, algo do tipo. Uhum. Na carcaça de avião, um baita de um pneu, você pode andar com ele murcho o tanto que for. Inclusive eu comprei ele tem quase um ano, usado. E tá rodando só agora. E eu tô rodando depois de um ano nele e ele tá ali. Eu nunca nem enchi ele. Eu montei ele daquele jeito e ele tá funcionando. E o que você tem a dizer, por exemplo, vocês estão vendo as imagens hoje dele num barrinho lá que ele andou e tal. Até briguei com ele, que ele não acelerou, porque o carro, por causa dos pneus e do bloqueio, cara, o carro parece que não patina, passa fácil mais no lugar. E a primeira andada do carro. A primeira andada assim do carro, né? exato. É igual essas imagens que tá rolando aí agora, do Jeep passando no barro lá, subindo o barranquinho lá. O que você sentiu da firmeza dos pneus mesmo? Cara, é uma coisa que eu achava que eu não era capaz de fazer isso não, sabe? Eu digo assim, pela falta de informação, sabe? Que esse carro foi feito na tora. Esse carro foi feito à base de YouTube e informação dos amigos. Massa. Entendeu? Não tem treina, esticar treina, marcou, soldou, regulou e é isso aí, tá aí, ó. Davi, você deu uma deixa pra mim aqui muito interessante. Eu quero dizer pra você, galera, que tá aí, às vezes tem um Jeep original e quer montar um Jeep melhor pra trilha, né? E pensa assim, pô, eu não tenho dinheiro para pagar um cara para fazer assim, né? A galera de renome no Brasil. E assim, o Davi fez esse Jeep sozinho. Teve ajuda de um monte de gente, entende? De, igual ele falou, de tirar dúvida de tudo. Mas a mão na massa foi ele. Teve um dia que ele foi lá pro Israel deu uma ajustada no carro dele, corrigiu algumas coisas de suspensão. Já danou comigo. Brigou com você, exato, corrigiu algumas coisas, mas basicamente ele fez o Jeep sozinho. Então a gente tem que tirar o chapéu pro cara, entendeu? Porque, gente, ele não é mecânico de Jeep, entendeu? Ele não é mecânico, ele tem a profissão dele. Eu sou serralheiro, né? Exato, tem a empresa dele lá, serralheria do meu pai. Serralheria lá com o pai dele, então assim, ele fez o Jeep sozinho. Sim. Mas e aí? O que toca todo esse conjunto aí? Questão de gerenciamento lá, do motor lá. Eu sempre quis ter uma programável. Aqui é sonho de menino, né? Você vê um computadorzinho ali na sua frente, aquela tal da Futec, né? Que todo mundo fala, é Futec pra lá, Futec pra cá. Eu falei, pô, eu quero ter um trem desse. Massa. Porque, pelo que eu vejo na internet, assim como o que me inspirou a fazer, foi a internet. Eu ficava vendo o Anderson Dick lá com aqueles carrão deles lá acelerando, o trem não explodia. Mano. E o trem acelerava e não explodia. E eu falava assim, eu quero um trem desse. Porque pelo menos a noção do que está acontecendo dentro do carro ali eu vou estar vendo na tela. Por mais que eu não entenda os números que tá passando, mas eu sou curioso e pergunto para alguém me explicar, para mim pelo menos entender se tem alguma coisa errada ali. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né?
E o Bazé tinha a Fulltech, né? Sim, O Bazé era um 2.4 com mecânica de Hilux, câmbio de câmbio de Hilux, Hilux, eixo original de Willys, e só forjado, igual forjado, Soldex na traseira e um Rotax na na dianteira, dianteira. E o bicho era ignorante. Passava em tudo, Ele muito era leve. igual nós, Jeep, repitava um pouquinho, mas ele, rapaz do céu. não engolia caroço. Ave Maria. Exato. Aí desde sempre eu ficava vendo o Bazé, capaz, com aquela ignorância dele, pouca coisa, sabe? Porque meu pai sempre falou, faz o pouco bem feito que vai dar certo. Não precisa de muita coisa não. O simples, né? Bem Exato. feito dá certo. E eu fiquei nessa, né? Aí o Bazé comprou o diesel. Aí lá na Veneno mesmo a gente tirou o motor pra ele poder levar pro Gaguinho. Então, igual o Caverna, eles são excelentes O Gaguinho, abraço pra você, Gaguinho. É referência aqui no Goiás, Referência. né? O Já Chico, fez o Bazé. principalmente o Willys, né, cara? Já demais. fez muitos Willys, né? Cherokee também, Tem, mecânica ó, Cherokee. vamos até pontuar aqui, Bazé, do Paulinho, o Chico, O o Azucrinado, Azucrinado, a própria Xerogaga dele, né? Xerogaga, a A Vovozona, vovozona. que é mecânica, é uma Cherokee com mecânica de Hilux. E eu, como eu era doido na Fulltech, eu já falei, compadre, passa essa Fulltech pra Então mim essa aqui. Fulltech do Burro Preto era que era do Bazé? Não, Ah, não é. tá. Pois é, eu não sabia desse. Teve uns empecilhos no meio do caminho, tive que usar essa outra Fulltech. Toda essa história de você acertar essa Fulltech, né, Davi, não foi só uma vez, foram várias vezes. E por último agora, né, essa semana você conseguiu acertar ela, passou no dinamômetro, né, Davi? Eu liguei pro Rony, que é um cara bem entendido dos 20 válvulas, dos AP 20 válvulas. Não sei se é AP, mas acho que é da linha, né? AP, dos Audi 1.8 20 válvulas. Aí pra ele acertou a traquitana do Jefinho, né? Certo. Então pra ele é um trem que é mamão com açúcar, né? Só que pra mim eu não conhecia, eu fazia um tsunami em cima disso. Né? E aí você levou no dinamômetro. Levei pra ele antes, pra nós não chegar no Dino, que o Dino corre a hora, né? Então Sim. você já tem que chegar ali meio que pronto pra você fazer o carro Só fazer andar o e ir acerto. embora. Certo. Aí eu levei pra ele uma semana antes, ele conferiu o chicote, trocamos sensores, conferimos o óleo, tava contaminado, reajuste, reaperto, não sei lá o que, beleza. Aí né, ontem, né? Hoje é sábado, ontem, às 2 horas da tarde, a gente passou ele no dinamo lá da Max Power. O TK também, que trabalha lá na Max Power, me ajudou demais nesse carro aí. Foi um cara que me consolou, porque como você não entende, né? Você espera um cara que conhece para te falar um assunto nu e cru, né? Porque tem vários termos que às vezes a gente não entende. Então ele já veio e falou, compadre, isso aí você tá sofrendo à toa. Vem cá, que é desse jeito, vai dar certo. Aí nós passamos lá ontem. Fiquei com medo dele explodir várias vezes. O que bateu no dinamômetro lá de cavalaria? E torque, né? De primeira, assim, primeira passada nu e cru, depois de acertar tudo, deu 144 cavalos. Pra mim já tinha ganhado quase 30 do original, né? Eu já tava achando excelente, pra mim eu já tava com medo. Aí foram mexendo no computador Fulltech, aquele trem, ficando louco aquele trem, né? Quem não entende de fora fica vendo aquele movimento, você fala assim, o que tá acontecendo ali? Tanto botão que o cara tá apertando. Aí o Rony foi com aquela sagacidade dele toda, né? Faz isso, faz aquilo, mexe ali, mexe aqui. No final deu 170 de roda. Caraca. E 25 de torque. Pelas contas do dinamômetro que a gente fez, com a porcentagem de perda e tal, deu 195 cavalos de motor. Caramba, velho. Ficou um carro muito bom. Porque assim, um carrinho leve, né, Davi? A gente não pesou ele ainda. Mas eu acho que até esse vídeo sair aí, a gente vai soltar pra vocês aí o peso dele. Pra ver quantos quilos ele tem. Lá na balança, lá e pesar ele. Massa. Eu falo que ele tem 1.380 quilos. Vamos fazer que você fala? Eu acho que ele tem um 1.450, ele achou muito. Aí eu achava essa aqui, CNPJ. Mostre pra mim o papel antes de fazer qualquer coisa. Cadê o peso? Acha o peso aí. Aqui, ó. 1000 Jeep, placa, né? 1.530 quilos. Pesado. Vem cá, Ferrugem. Chamou esse aí, galera.
É o parceiro do Aqui é meu Davi, é o ferrujão, Zequinha dele, viu, galera? Vocês vão ver a imagem do Ferrugem aí, andando atrás do Vai lá, Davi, vai lá, vai. que é muito massa. O Ferrugem tá em toda a trilha, o Ferrugem tá aqui fazendo a nossa segurança. Eu queria que você falasse, antes de tudo, eu acho que é o mais importante, o que você tem a dizer para aquele cara que tá pensando em mexer no Jeep dele, seja bandeirante, o Willys, rural, Cherokee, o que for, Troller, o que for, que às vezes não tem muito recurso, Davi, sabe? De pagar uma mão de obra cara, de peça top de linha, mas ele pode preparar um Jeep Às vezes dele. a realidade do cara é outra, né? Isso, eu queria que você falasse, mandasse uma mensagem para esse cara. Eu vou usar um exemplo do Thiago, do Bandeirão, que foi um cara assim que, quando ele tava lá naquela divisão de águas, né, de Festimola, de Forlink, Se ia, se não ia, né? assim, independente do upgrade que seja no seu carro, se você for pôr um pneu 265 recapado, você vai pôr um 31 maior, entendeu? Num desenho diferente, etc. Escuta o cara que gosta de você. Escuta seu amigo. E dependendo do dinheiro que você tenha, Boa, dependendo da Davi. sua condição, escuta o cara que você acha que gosta de você. Entendeu? Tipo assim, seu mecânico amigo, um cara que às vezes não é do Jeep, mas vê você sofrendo ali, o cara às vezes te dá um toque, você tá grilado. Escuta o cara, porque às vezes você tá Um fechado jipeiro nesse amigo que tem mundo. mais experiência, igual é o Isso, Macaco, no é caso, demais. você citou. Às vezes você vai levar uma patada na hora, mas depois o caminho que você vai Você fazer vai é melhor, entender, você vai entendeu? entender lá na frente. É, porque às vezes não é só dinheiro, né? Você vai fazer um Jeep pra andar sozinho? Qual a sua expectativa a partir dessa trilha de hoje pra frente com o burro, depois dessas Torar os correções? extremos tudo. Torar os extremos tudo. Se ele não quebrar, tá valendo, filho. Tem que melhorar a direção mesmo, que parece que tá descendo um pouco. É Mas, só pedir pro Zequinho lá desorear. exato, exato. Então, assim, a expectativa sua mesmo pro burro, assim, de andar bem e fazer bastante. Você é um cara muito ativo no Jeep aqui em Goiânia. Davi, galera, ele arrasta muita gente no Jeep. Tem muita gente aqui em Goiânia que tem Jeep, tem Troller e tal, e não faz trilha, às vezes até por falta de conhecer alguém que conhece as trilhas. E o Davi é um dos caras que mais levam a galera pra trilha. Às vezes ele marca trilha com a galera, 10 Jeep, gente que nunca fez trilha, não sabe nem ligar um 4x4. Aí às vezes ele liga pra mim, liga pro Paulinho, cara, eu marquei uma trilha ali, eu preciso de vocês pra me ajudar a guiar essa galera lá e tal, né, ensinar esse povo a andar de Jeep, né. Unir, né, o povo, né? Unir o povo, Porque eu não acho que a gente tá adianta precisando de união, né, não ficar um... querendo Tipo disputar assim, com o outro, né. eu acho que não é nem isso. Às vezes não tem nem a paciência de explicar pro novato, dar um trem assim. Então, pô, peraí. Aconteceu isso? Vem, cara, de jeito desse. Não que eu esteja certo, mas por isso que nós andamos em grupo, para um falar um trem, o outro falar um trem, todo mundo chegar no consenso e falar, é isso. E se absorve o que é bom, Isso, né, ali, o que justamente. vale pra você, né. Isso, pronto. Matou Exato. a charada. Davi, queria te agradecer, brother. Valeu, compadre. Obrigado Tamo por você ter junto. participado aqui do Minha Viatura, galera, espero que vocês gostem. E o Burro Preto, vocês vão ver ele muito aqui no canal, que eu e o Davi, a gente sempre anda junto, com uma galera aqui, Giovanni da Xerotec, né, mais o Giovanni Filho, Paulinho, Israel, o Vulgo Bandeirão tá ficando pronto também, quem mais aí? Murilo Dias. O Murilo Dias, o Xará muito louco, Wilson Negão. Pãozão. Pão, Jefinho, Tanuri, tem muita gente que a gente anda sempre junto aqui. Então vocês vão ver o burro muito nos próximos vídeos aqui do canal, entendeu? Queria te agradecer bastante. Eu tô muito satisfeito com o burro, gostei pra caramba, me surpreendeu. Eu também. Quero te dar os parabéns. Eu também. Obrigado. Quero dizer pra você que nos bastidores, sem você saber, a galera te elogia muito. Obrigado. Por você ter peitado, entendeu? Quero te dar esse feedback. Você peitou o negócio e fez mesmo, entendeu? Porque não é fácil, a gente sabe que mexer com Jeep é sofrimento, é gasto, é quebrar a cabeça e às vezes vai pra trilha e não fica legal e o seu Jeep ficou top, velho. Obrigado. Primeiro treino, primeiro teste hoje, seu carro andou bem pra caramba, entendeu? Eu queria te dizer isso, você tá no caminho certo, cara, entendeu? Eu quero dizer isso pra você, porque eu sempre ouço isso de todo mundo. Você tá no caminho certo. E assim, daqui pra frente, mano, você sabe como é que é Jeep. Se eu gravar, galera, com o Davi daqui um ano, vocês vão conhecer outro Burro Preto. Por quê?
porque o Jeep, ele não para, ele evolui, né? O Jeep hoje no Brasil, eu falo do Brasil que é onde a gente fica, né? É uma coisa descomunal, né? Ele evolui a cada mês, tem novidade, a galera tá investindo, tá mexendo. Então eu queria te dar os parabéns com isso, viu? E te agradecer por essa, você me deu uma oportunidade de poder gravar com você, falar desse Jeep aí, que Valeu, compadre. eu já sou fã, Obrigado. velho. Obrigado, galera. Se liga no canal aí, segue as redes sociais aí. E em breve vai ter mais vídeo aí falando das viaturas top que a gente tem aqui no estado de Goiás, Brasília, Redondeza aqui. Falou, galera. Um abraço. Tamo junto.